Amém? Glória a Deus. Se encontrou? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. O Senhor... Não, é isso mesmo. 19 ao 20. 19 e 20, desculpa isso. 19 e 20. Abriu-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Podem assentar. Amém? Glória a Deus, queridos. Porta, né? Você já pensou o que seria das nossas vidas? Como seria o nosso cotidiano se nós não tivéssemos esse objeto tão simples, mas tão útil? Tem coisas na nossa vida que elas são assim, de uma simplicidade que nós não damos muito valor. Quer ver uma coisa que nós não damos valor? Respirar. É algo tão natural que muitas vezes nós não damos valor a isso. Nós só conseguimos entender o valor do oxigênio, o valor da respiração, quando algo acontece conosco. Quando uma enfermidade, um resfriado, entope-se o nariz, aí nós vemos como é importante o ar, a respiração. Assim também a porta. Você já imaginou um mundo também sem roda? Né? Sem uma roda? Olha, a roda está em todos os lugares. O símbolo da roda está em todos os lugares. Tudo é movido pela roda. A engrenagem desse ventilador que nos refresca nessa noite, ela é gerada por uma roda. Os carros são, a bicicleta são, tudo que nós fazemos também tem ali a roda. E é simples. E aí certa vez, alguém perguntou assim: vamos entrar na sala? E a outra pessoa respondeu: há um invento que o homem criou que nos permite atravessar paredes. Diz: sim, e qual é? Será que nos torna invisíveis e materiais? Não, o invento se chama porta. Isso não é uma piada, é verdade, aconteceu de fato. Alguém lá no início fez essa pergunta porque não conhecia a porta. Portas são muito importantes. Portas são tão importantes que até a palavra importante tem no meio uma porta. Você já reparou isso? Importante. Importante, né? Tem ali no meio. O que seria de nós se não existissem as portas? Nós simplesmente estaríamos fora. Estaríamos com frio, sem abrigo, desprotegidos. E se nós estivéssemos dentro e não tivéssemos uma porta? O que seríamos? Seríamos encerrados e presos em quatro paredes, sem alimento, sem o som, sem a vida. Com certeza, se levássemos um alimento para dentro, aquele alimento acabaria. E nós ali dentro daquela sala, sem uma porta, morreríamos ali. Então, a palavra do Senhor diz, né, vocês já estudaram algumas portas, e nessa noite a palavra do Senhor diz que abri as portas da justiça e entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que confundem essa questão da justiça. Certa vez eu estava ministrando e eu usei a palavra, e eu vou usar aqui nessa noite, daqui a pouco, um outro texto. Eu usei a palavra vingador, porque o Senhor é vingador. E algumas pessoas, elas questionaram depois: não, Deus não é vingador, porque a palavra dele diz que ele é amor. Realmente ele é amor. Ele ama aqueles do qual o serve, aqueles do qual ele escolheu, aqueles do qual ele chamou, aqueles do qual são fiéis a ele. Só que existem pessoas que aceitam essa questão de um Deus justiceiro, porque essa justiça muitas vezes não tem a ver com vingança. Essa justiça muitas vezes não tem a ver com o ato de revidar. Essa justiça muitas vezes tem a ver com o Senhor ser justo. Todos nós conhecemos a lei da semeadura. Aquilo que eu planto nessa terra, eu vou colher.
ou eu colherei aqui ainda vivo, ou eu colherei a vida eterna. Isso é um fato para mim e para você. E existem algumas pessoas que são capazes de dizer que, queridos, tem problema com aquela pessoa que ofendeu? Ora, o Senhor vai para o Senhor seguir dela porque Ele é justiça. Tem até um louvor que eu, não sei se eu vou falar aqui, não sei se a igreja não gosta, mas é um louvor que diz que tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Gente, diz que a pessoa vai estar no altar e a gente vai lá, vai aplaudi-la. Eu quero dizer para vocês que aconteceu isso com uma pessoa. E ela quis fazer justiça com suas próprias mãos. Ela quis colocar também o nome dela sobre um altar. Não só o nome, mas ela quis colocar o trono. Está descrito em Isaías capítulo 14. E o nome desse ser se chamava Lúcifer. E agora nós conhecemos como Satanás. Queridos, Deus não vai colocar, não nos colocará no altar para que nós nos gloriemos do fracasso dos outros, porque Jesus vai dizer assim: que valor tem se eu amar aquele que me ama? Quer ter fruto? Ame o seu inimigo. Ame aquele que te ofenda. Por quê? Porque então o Senhor vai ser impune, não, querido. Eu quero dizer para você nessa noite que a justiça, ela é do Senhor. E que você tem que orar sim pelas pessoas que te ofendem, as pessoas que te roubam. Por quê? Porque essas pessoas, se não se arrependerem daquilo que fizeram, elas entrarão na condenação eterna. Elas sofrerão a segunda morte e não mais será salvação para elas. E com certeza o Senhor vai cobrar isso à tua mão. Ainda que a pessoa tenha te injuriado, se você pedir ao Senhor vingança, Ele cobrará o sangue dela da sua mão. Porque você tem que ter um coração amoroso. Você já imaginou se o Senhor agisse com justiça toda vez que nós pecamos? Você já pensou? Assim, Davi cometeu um grande erro. Ele estava feliz com os seus vitórias, os povos já estavam sendo subjugados por ele. E aí ele decidiu que agora ele ia buscar a arca do Senhor e ia trazer. Só que o Senhor tinha colocado uma ordem de justiça de como era para transportar aquela arca. Mas Davi não se atentou para aquilo, ele achou que poderia pegar a arca de qualquer maneira e levar. Davi causou a morte de um homem inocente. Uzá não teve culpa nenhuma, mas ele tentou segurar. Mas a justiça do Senhor veio sobre ele e ele morreu. Aí o que Davi pega e percebe? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Vamos deixar essa arca aqui na casa de Obed-edom e vamos procurar os manuscritos e vamos descobrir como os nossos antepassados eles agiam para transportar. Aí ele vê, aí ele fala ao povo: ei, levitas, todos da tribo de Levi, santificai-vos, jejuai, para que possamos então trazer a presença do Senhor de volta. Você entende, meu irmão, que a justiça, a porta da justiça que você vai passar nessa noite, não tem nada a ver com vingança? Talvez o teu coração pense: opa, hoje é a porta da justiça, então é hoje que quando eu entrar, aquele meu chefe vai o quinto dos infernos. Aquele meu vizinho que me atribula, o Senhor vai matar e falar: Senhor, eu estou passando essa porta aqui e eu quero dizer para o Senhor leva aqui mais perto do meu soldado. Mas eu quero dizer para você que não tem nada a ver com a justiça de Deus isso. Porque o que Deus quer é salvar a minha vida e a sua vida. E Ele diz na sua palavra que só passará por essa porta aquele que realmente é justo. Aquele realmente que reconheceu a Jesus como seu Salvador, arrependeu-se dos seus pecados, esse então passará pela porta e o Senhor agirá por ele. É isso que nós precisamos aprender e vermos nessa noite. Mas muitos entram pelas portas da injustiça. Muitos se enganam, usam. Até tem um ditado que diz que texto sem contexto pretexto para heresia. É fato. Existem pessoas que pegam um texto separado e vai dizer que não, aqui o Senhor me enganou. Esse texto mesmo de Salmos, se você ler somente os primeiros versículos até chegar no 18, você vai ver que o salmista vai dizer assim: eu clamei ao Senhor e Ele rachou os meus inimigos no meio.
todos os meus inimigos. Eles realmente, naquela época, eram inimigos realmente do povo de Deus, e pessoas que se levantavam para matar os escolhidos de Deus. E o Senhor assim fazia. E não é diferente hoje quando o Senhor tem um propósito para a tua vida. Ainda que o inimigo se levante contra você, se não é da vontade de Deus, nada te acontecerá. Nada chegará diante de ti. Por quê? Porque o crente hoje, ele sabe que quando alguém se levanta contra mim, eu coloco ele diante da cruz. Glória a Deus. Eu falo, Senhor, aqui está a vida. Vou falar o nome ali agora, tá, irmãos? Só o nome. Aqui está o Tiburcio. Tem gente que chama Tiburcio aqui, né? Aqui está o Tiburcio. Já virou, fiz isso na igreja uma vez. O pai levantou assim: eu mesmo, irmão. Eu me chamo Tiburcio. Eu falei: irmão, desculpa. Que situação, né? Então, aqui está o Tiburcio, Senhor. Ele me ofendeu no meu coração. Querido, você não é proibido de se entristecer. Você não é proibido de se irar por aquele que se levanta contra você. Mas você não pode dormir sobre a sua ira. Porque a palavra do Senhor diz isso. Aquele que deita sobre a sua ira, apto está à morte, sem salvação. Eu fico olhando a palavra de Deus e eu fico imaginando: meu Pai, se tudo que está ali, a tua graça com a misericórdia não intervir, naquele grande dia, muita gente vai se perder por falta de perdão. Porque é um negócio que te intriga. É um tititi, é fulano que não gosta de fulano, porque passou por ele, não falou com ele, ele tem uma mágoa no coração. Porque o Senhor é a justiça. Então você não pode entrar pelas portas da injustiça. O que são portas da injustiça? Pecado. O que são portas da injustiça? Mentira. Crente não pode mais viver no pecado. Queridos, o pecado na minha e na tua vida tem que ser um tropeço. Glória a Deus. Aquela pedra que está ali, eu estou caminhando e de repente eu tropeço e caio. Se eu não tiver como tirá-la, no outro dia, quando eu trilhar aquele caminho, eu vou dar a volta na pedra. Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. E eu vou dar a volta na pedra, para eu não tropeçar mais. A vida do cristão é essa. Pecadores nós seremos. A palavra de Deus diz que nós não pertencemos a este mundo, não pertencemos a este mundo. Porque o Senhor falou que eu vou e vou preparar-vos um lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu vou vir te buscar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos vivendo um mundo de injustiça. E se nós permitirmos que os desamores, que os desejos, que as coisas boas que o mundo coloca diante de nós entrem na nossa vida, nós automaticamente teremos uma vida de injustiça. O pecado entra como doses homeopáticas. Daqui a pouco aquele pecado já se tornou parte da tua vida. Você está vivendo uma vida de injustiça. Você jamais vai passar pela porta da justiça, porque você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Então nessa noite é noite de perdão. Nessa noite é noite de o Senhor perdoar você, para que você possa passar por essa porta e ser purificado e ser lavado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. De quem é essa porta? O versículo 20 vai nos dizer de quem é essa porta. O vento tirou aqui. Esta porta é do Senhor. Essa porta não pertence a mim, não pertence a você, porque se pertencesse, eu ia levar ela debaixo do meu braço, onde quer que eu fosse. Tropecei no pé de alguém tropeçou no meu pé, eu abri a porta do X, passava por ela e me vingava daquela pessoa. Mas essa porta, ela é do Senhor. Não poderia ser do homem, pois não há justiça nele. Glória a Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós precisamos entender uma coisa: nós só alcançamos a justiça de Deus através de Jesus. Glória a Deus. Porque se não fosse Jesus, a justiça de Deus já teria vindo contra nossas vidas e nós já teríamos sido tragados. Mas Jesus, como nosso advogado que é, Ele fala: não, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. A Bíblia diz que o homem não é justo. A experiência nos ensina que o homem não é justo.
E toda a nossa natureza diz que o homem não é justo. Você já parou para pensar? Você pode, pastor, eu posso estar aqui e falar coisas maravilhosas que Deus tem inspirado. Mas se de repente eu soltar um palavrão no microfone, tudo aquilo que eu falei é desconstruído por causa de uma palavra. Então, o homem é tão justo que ele pega aquela pessoa que acertou a vida inteira, mas que um dia, por um deslize ou por esquecimento, ele naquela página branca e linda, ele coloca um pontinho preto. Tudo que era bom apaga-se e todos focam naquele pontinho preto. Por quê? Porque o homem é injusto. O homem sem Cristo Jesus, ele é injusto. Nós só conseguimos ser justos quando estamos em Cristo Jesus e Ele opera em nós. E o amor que Ele nos ama, que é incondicional, é gerado dentro de mim e de você, e eu sou capaz de amar como Ele me ama. Glória a Deus. É sobre essa maneira que nós conseguimos, queridos. Então quem entrará pelas portas da justiça? Por ela entrarão os justos. O versículo 20 diz isso. Mas se todos são pecadores, tem que haver um segredo. Como podem entrar lá? As portas da justiça, ou a porta da justiça, estão abertas somente para aqueles que têm a chave. E qual é a chave dessa porta? Eu já falei aqui. Qual é a chave dessa porta? Não é perdão. Alguém falou ali. É Jesus. Aquele que crê e tem fé em Cristo Jesus e o recebe, esse automaticamente o Senhor Jesus fala assim, entrai pelas portas. Sabe por quê? Porque a morte do Senhor Jesus na cruz, olha como é, gente, a cruz era símbolo de maldição, não era? Quem morria na cruz? Até ali nos evangelhos, quem morria na cruz? Eram só ladrões, eram só homens maus, matadores, eram pessoas terríveis. Então todos que morriam na cruz eram malditos. Aí Jesus pega um símbolo de maldição e transforma ele em símbolo de bênção. Meu Deus! Glória a Deus! E ele vai dizer assim para mim: se você não passar pela cruz e não entregar os seus erros, e não crer que eu passei por lá e ressuscitei ao terceiro dia, e eu te ressuscitarei naquele grande dia também, não há justiça em vós. Aleluia, Jesus! Glória Não a há Deus! ação de mim em vós. Porque para entrar por a minha porta da justiça, a pessoa tem que ter fé. Repete comigo: eu preciso ter fé. A fé é a chave que tem poder de abrir as portas da justiça. Se você tem fé, você abre as portas da justiça. Sabe, o nosso maior inimigo se chama Satanás, o diabo. Então a nossa maior vitória é do qual eu e você podemos pedir vingança assim. Sabe qual é a maior vitória? Quando alguém fisicamente te agride e você se coloca na brecha por aquela pessoa que te agrediu. Isso é difícil demais, mas nós temos que fazer. Você se coloca na brecha por aquela pessoa, você está se ligando de Satanás. Por quê? A partir do momento que você se coloca na brecha por aquela pessoa se converte, ou aquela pessoa muda, ou aquela pessoa te pede perdão, Satanás perdeu. Sabe por quê? Porque ele vive na injustiça. Glória a Deus! Então quando Jesus se entrega naquela cruz, além de nos tornar justos, ele nos purificou, ele nos santificou. E ele falou assim: vós agora sois livres. Aleluia! Livres de toda acusação. Não há acusação contra os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação prevalece. Nenhuma arma forjada, como diz Isaías, nenhuma arma forjada contra os meus escolhidos prosperará. Nenhum mal virá à sua tenda. Glória a Deus! Nem peste, nem praga alguma tocará daqueles que eu escolhi, que eu justifiquei e que passaram pela minha porta da justiça. Agora eles são meus escolhidos, agora eles são meus santos, porque eu os separei, porque eu os amo. Glória a Deus! Em primeiro lugar, somos
somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Somente há justificação por Jesus Cristo. Então a porta da justiça hoje se chama, sabe quem? Jesus. Glória a Deus. Ou aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Que palavra difícil, mas se você continuar lendo, você vai se deliciar quando Jesus vai dizer assim: você pega a sua cruz e siga, mas eu quero dizer para você que o meu jugo é suave e que o meu fardo é leve. Sabe por quê? Vem cá, meu irmão, por favor. Aleluia. Só aí, irmão, tá? Abre o seu braço aqui. Não, melhor, faz como se você estivesse mandando uma cruz. Aqui. Isso, Bruno, faz cara de sofredor. Cara de sofredor, isso. Aí quando ele está ali, prestes a desistir, você não está pesado demais. Está pesado aí, o Senhor fala assim: mas eu te falei que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então siga, vamos comigo. Entrou pela porta da justiça e foi salvo, e foi curado, e teve a sua vida transformada. É esse Jesus que nós servimos, igreja. Esse é um Jesus que jamais vai agir como eu e você esperamos. Eu ouvi uma frase que eu estou vivendo, essa frase que marcou meu coração. Eu ouvi do pastor Danilo lá no Encontro Nacional do Discipulado. Ele falou assim: eu foco o impossível. Porque se eu alcançar o que eu foquei, eu tenho a certeza de que quem fez foi Cristo. Aleluia! Aleluia! Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Adore ao Senhor Jesus, igreja. Adore ao Senhor Jesus. Porque Ele é a tua justiça, Ele é o teu consolo, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Está difícil o choro. Jesus está aqui hoje para você passar por Ele, para que amanhã a alegria venha sobre a tua vida. Queridos, agora eu entendo por que após o almoço eu fui cometido de uma enfermidade. E quando eu saí da igreja, eu me coloquei na cama e eu falei: meu Deus, eu não consigo levantar daqui, mas há um pouco, Senhor Jesus Cristo. Há um pastor, há uma liderança que não é digna de que eu pegue o telefone e diga em cima da hora que eu não posso ir porque eu estou passando mal. Passando mal, não, eu levantarei ninguém. Senhor, o pastor, ele começou tudo falando: vamos orar pelos enfermos. Eu não falei nada com ele. Queridos, para o vitória do Senhor Jesus, eu não estou sentindo mais nada. Aquele que passa pela porta da justiça, que é Jesus, ele é curado, ele é transformado, ele é salvo, ele tem a sua vitória garantida. Ele tem a sua vitória garantida. Então, depois que somos justificados mediante a fé, Deus nos considera, olha só, Deus te considera justo, como se nunca antes tivéssemos cometido pecado. Então começa um processo de santificação, pelo qual somos introduzidos à porta da justiça. Aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, versículo 4, capítulo 4, verso 3. Então começa em mim um processo de santificação. Eu começo a odiar o pecado.
eu começo a odiar a prostituição, eu começo a odiar tudo que agride ao meu Senhor Jesus. Se você vive aí numa vida dupla, eu quero dizer para você que você ainda não passou pela porta da justiça. Glórias ao teu Você nome, precisa Jesus. passar nesta noite. Porque o texto que nós vamos ler diz que aquele que nega essas coisas não está negando ao homem, mas está negando a Deus. Diz assim a palavra: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. A vingança não é minha, a vingança é do Senhor. E a vingança pode vir através da salvação daquela pessoa que te agrediu, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Isso é muito sério. Quando você passa pela porta da justiça, você se torna justificado diante de Deus. Nenhuma condenação há mais sobre a tua vida. E aí você entra no processo de santificação. E a santificação é um estado na vida do crente. Ela tem que ser um estado de busca pela santidade diária e de busca pela santidade, porque essa é a vontade de Deus, que não amemos a prostituição, que nos desviemos dos maus caminhos. O mundo não entende isso. Você entende porque você é justo diante do Senhor Jesus. Porque em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 em diante, vai dizer, é um texto que eu amo muito, que Paulo está dizendo assim: Jesus veio ao mundo em sabedoria. Ele trouxe a sua sabedoria, mas o mundo não escolheu a sabedoria de Jesus. O mundo preferiu a loucura do pecado. Então, agora Jesus falou que Jesus, já que não aceitaram a minha sabedoria, eu os salvarei pela loucura do meu evangelho. Porque a minha loucura é mais sábia que a sabedoria dos homens. O mundo pede sinais, o mundo clama por sabedoria, mas nós cremos no Cristo crucificado, que ao terceiro dia foi ao lado do ventre da terra e tomou das mãos de Satanás todo o poder, pisou na cabeça dele e disse: você perdeu, agora o povo que é meu escolhido, eu os salvarei, porque eu voltarei em carne, para que todos possam ver e possam crer que eu sou o Filho de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você entrou pelas portas da justiça, pela porta da justiça de Jesus Cristo. É somente Ele que nos pode dar a justiça, e é mediante a sua fé, as suas obras e no seu poder que Ele tem de nos salvar. É somente através disso, da sua fé e da sua obra, que Ele tem o poder de nos salvar. A palavra diz que o que? A fé sem obras é morta, e a obra sem fé é morta também. Se você crê em Jesus, pode entrar pelas portas da justiça. Glória a e ser Deus. salvo nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a semelhança do salmista, você entrará por elas e renderá graças ao Senhor, porque quando você compreender o grande significado desta salvação, você terá uma profunda gratidão para expressar a Jesus, que é chamado o Senhor justiça nossa. Glória a Em Deus. Jeremias 23:6, o Senhor é chamado de um Senhor justiça
nossa. Glória a Deus. Passemos pela porta da justiça nessa noite. Abramos os nossos corações. Façamos uma reflexão de que tipo de justiça temos pedido diante do Senhor. E adentremos essa porta, para que o Senhor possa salvar-nos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia! Irmão Roberto, cadê você? Glória a Deus. Meus intercessores, venham aqui para o altar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos passar pela porta da justiça. Oh, soberano de Israel. Bendito é o nome do Senhor, Deus poderoso. Aleluia! Deus, poder e glórias. Ei, glória. Jesus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus.
Aleluia. É Deus de perto. É Deus de perto. E Ele está perto de nós nessa noite. Ele está pertinho de mim. Pertinho de você. Aleluia. Os olhos dele jamais estão fechados para contemplar a tua vida. Os seus braços jamais estão encolhidos para te abençoar. Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu chamado, Ele ouve a oração.